Agradecemos os ouvintes que já se cadastraram em nosso canal e convidamos os novos também a inscrever-se gratuitamente. Bom, para a nossa exploração de hoje, nós temos um material em mãos que é... absolutamente fascinante. Fascinante, exatamente. E é muito importante registrarmos de forma bem clara, logo na largada, que a autoria de toda a pesquisa histórica e documental, que vai servir de base para a nossa análise hoje, pertence ao historiador e professor Reuven Feingold, da Universidade Hebraica de Jerusalém. Um trabalho monumental, diga-se de passagem. Sem dúvida alguma. O nosso mergulho nos leva direto para o século XVII, girando em torno de uma figura, uma das figuras mais magnéticas e controversas da história judaica, Shabbatai Tzvi. Ele viveu entre 1626 e 1676, arrebatou verdadeiras multidões e acabou cravado na história com aquele peso enorme do título de falso Messias. Pois é, e a trajetória completa do Shabbatai Tzvi não é exatamente um segredo obscuro. Os grandes contornos da vida dele já foram exaustivamente dissecados ao longo dos séculos. Mas a novidade aqui, a lente inédita que o pesquisador nos traz para enxergar essa história, é um documento raríssimo. Recém-descoberto, não é? Recém-descoberto no acervo de obras raras da Biblioteca Nacional de Jerusalém. É um manuscrito muito frágil, de apenas 16 páginas. E o autor desse documento é um misterioso judeu converso chamado Antônio Garcia Soldani. Certo, vamos desvendar isso, porque todo esse aspecto literário tem um ar de verdadeiro trabalho de detetive. Entender quem está contando a história, nesse caso, é quase tão importante quanto a história em si. O documento tem um título monumental, bem ao estilo extravagante da época. É algo como abreviado e devoto assunto católico sacado dela Sagrada Escritura contra la ceguedade e enganho de los pérfidos judios. E não para por aí. Não para. Depois vem o subtítulo, que é Pequena História do Falso Messias dos Judeus, Sabbatai Grib, ocorrida na Turquia do ano de 1666. A grande pergunta é, quem afinal era esse Soldani e por que a identidade dele foi um mistério durante tanto tempo? Esse é um ponto de partida brilhante, porque durante séculos a identidade dele foi completamente mal interpretada. Lá no início do século XVIII, um estudioso renomado chamado Christian Wolff analisou esse texto e concluiu de forma bem apressada que o Soldani seria um eclesiástico, provavelmente de Castela, na Espanha, e escrevendo tratados contra o judaísmo. Pelo título, até que fazia algum sentido. Fazia. Mas, ao analisar o documento com a lupa de um historiador moderno, o autor da nossa fonte conseguiu extrair 8 evidências cristalinas que simplesmente desmoronam essa teoria do clérigo espanhol e revelam uma figura muito mais interessante. E a primeira pista que entrega a verdadeira identidade dele está ligada à demografia, certo? O texto revela que ele definitivamente não usava batina. Exato. Ele era, na verdade, um judeu converso. Os dados apontam que ele integrava uma comunidade massiva de cerca de 6.000 judeus de origem sefaradita, aqueles descendentes dos expulsos da Península Ibérica. Sim, e esse grupo imenso se estabeleceu na cidade portuária de Livorno, na Itália, por volta de 1663. O detalhe mais intrigante é que eles deixaram o judaísmo por livre e espontânea vontade, não sob ameaça. Perfeito. Livorno era um caldeirão cultural na época. A segunda pista desmonta de vez a ideia do religioso isolado. Ela revela o incrível status social do Soldani. Ele atuava como diplomata. E representando os interesses da coroa espanhola, negociando direto por rei Carlos II, da dinastia dos Habsburgos. Um cargo de altíssimo nível, teado com 3 selos reais. Receber 3 selos reais no século XVII era uma honraria raríssima, um atestado de confiança absoluta do monarca. É por isso que o manuscrito é dedicado com tanta reverência ao próprio rei Carlos II. O que nos leva à questão do tempo. A terceira pista resolve a datação. O panfleto original não tem data na capa, mas o texto entrega. O Soldani relata eventos do final da vida de Shabbatai Tzvi, referindo-se a ele já em um período após 1676. E Shabbatai já tinha completado 50 anos. Uma idade bem avançada para os padrões da época.
Então, o Soldani estava escrevendo de Livorno, compilando a história inteira retroativamente, e a quarta pista, que eu acho fascinante, é puramente linguística. A obra foi escrita inteiramente em espanhol, com uma fluência impecável. Se ele fosse um clérigo italiano, escreveria em latim ou italiano. Exatamente. Mas o espanhol castelhano era a língua franca mantida viva pelos conversos hispanos refugiados em Livorno. A própria linguagem trai as raízes dele. E se a língua o trai, a teologia o destrói como especialista cristão. A quinta e a sexta pistas mostram que a erudição dele era, no máximo, uma fachada. Os conhecimentos cristãos do Soldani eram muito precários. Ele não cita grandes teólogos da igreja. Não, ele recicla citações antigas de judeus apóstatas medievais, figuras como Abner de Burgos e Alfonso de Valladolid. E do lado judaico. O manuscrito não traz uma única palavra escrita com caracteres hebraicos, nem demonstra domínio das escrituras originais. O que conduz à sétima pista, que chega a ser cômica. É um erro primário. Ele tenta, em um momento de ousadia, inserir um termo hebraico usando o alfabeto latino. Ele tenta chamar o Shabbatai Tzvi de sábio, mas ele usa a palavra shashamim. Que é plural. Isso. Ele se refere a um único homem usando um substantivo num plural. O correto seria o singular shasham. Nenhum eclesiástico versado em polêmicas interreligiosas cometeria esse erro. E a oitava evidência, a pá de cal, é simplesmente inacreditável. Ele erra de forma crassa a grafia do nome do próprio personagem principal do livro. Sim, ele não escreve Shabbatai Tzvi, nem Shabbatai Sevi. Ele escreve Sabadai Dib. Sabadai Dib. É quase uma caricatura fonética. Então, somando esses 8 pontos, temos o nosso perfil. O Soldani era um diplomata brilhante em Livorno, um converso com conexões reais valiosíssimas, mas com conhecimento religioso de vitrine, extremamente superficial. Exatamente. E com esse narrador estabelecido, a gente precisa olhar para a figura que ele tenta descrever com tanto desdém. Como se constrói um movimento que arrebatou dezenas de milhares de pessoas. Começa na origem. As fontes documentam que o Shabbatai Tzvi nasceu na cidade de Esmirna, no Império Otomano, no ano de 1626. Mas o ano não é o dado fundamental aqui, certo? O que é fascinante aqui é a data no calendário hebraico, o dia 9 do mês de Av. Para quem nos ouve, o 9 de Av, ou Tisha B'Av, carrega um peso monumental. É o dia de luto nacional mais sombrio do calendário judaico. Marca a destruição tanto do primeiro quanto do segundo templo de Jerusalém. Sim, dia de jejum, de sentar no chão e chorar as ruínas. A intencionalidade por trás do uso dessa data é imensa. A tradição mística judaica abriga uma lenda de que o Messias, o grande Redentor, nasceria exatamente no dia de maior desespero, no 9 de Av. Então há um debate se ele realmente nasceu nesse dia ou se os seguidores ajustaram o calendário para encaixar na profecia. E o Soldani e os textos cristãos omitem esse dia de propósito. Claro, para invalidar qualquer base para o messianismo dele. Especialmente porque havia uma crença fervilhante de que a redenção ocorreria após um ciclo de 40 anos, apontando todas as bússolas para o ano de 1666. Uma contagem regressiva. Mas antes de ser o centro do mundo, a família dele era bem específica. O Soldani relata que ele era o primogênito de Mordecai Tzvi. Que o Soldani chama de Mardoqueu Levi. Isso. O pai era de origem askenazita, um judeu da Europa Central que migrou da Grécia, de locais como Patras ou a Península de Moré. Ele começou como um comerciante modesto de aves em Esmirna, mas deu uma guinada espetacular e virou agente de comerciantes ingleses e holandeses. Essa prosperidade permitiu que o jovem Shabbatai tivesse uma educação de elite. Ele era um Talmid Shasham, um seminarista dedicado, focado no estudo das leis e do misticismo judaico. Ele estudou com rabinos respeitados, mas o Soldani varre e tudo isso para debaixo do tapete. E omite algo ainda mais grave, a saúde mental do Shabbatai. Isso muda toda a perspectiva. O famoso estudioso Gershon Scholem destacou que o Shabbatai possuía uma psicologia muito frágil e complexa. Ele alternava violentamente entre uma melancolia profunda, paralisante, e surtos de euforia descontrolada.
o que ele mesmo chamava de iluminações. Ele passava do abismo aos céus em dias, e essas iluminações ditavam o comportamento dele. O Soldani omite, por exemplo, o casamento do Shabbatai. Aos 38 anos, em 31 de março de 1664, no Cairo, ele se casa com a Sara. Uma jovem órfã que historicamente trabalhava como meretriz na Itália. Por que um santo casaria com uma meretriz europeia no Egito? Porque uma revelação mística exigiu. É atônito. No meio da escalada messiânica, a ordem divina é encomendar uma noiva com esse histórico, o que ironicamente acuava a história bíblica do profeta Oséias. Mas o Soldani deleta esse caos da narrativa linear dele. Em contrapartida, o Soldani faz questão de registrar outras alucinações para ridicularizar o movimento. A primeira grande iluminação ocorre em 1662. O Shabbatai viajava para Jerusalém via Rhodes. Ao entrar na cidade, disse que um anjo pediu que ele se aproximasse do povo, exigisse veneração e o salvasse da miséria. Isso foi documentado na França e Itália em 1667. Sim. E a segunda iluminação, o pesquisador constatou que o Soldani copiou quase literalmente de um panfleto italiano o Letra Mandata da Constantinopoli a Roma. Envolvia uma donzela de 16 ou 17 anos em Gálata, na Turquia. Ela jurou ter visto o Todo-Poderoso com uma espada resplandecente, prometendo a vinda do Shabbatai. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Chegamos a 1666. O ano apocalíptico. A atmosfera era de pura histeria coletiva. As comunidades judaicas racharam. De um lado, os fervorosos shabataístas, do outro, os anti-shabataístas. A efervescência atingiu até não-judeus. Tem uma citação obrigatória dos versos do romancero sefaradita que ilustra bem isso. Aquela que diz, a caminho vanaerando detrás del nuestro goel. Exatamente. Si se ribon de juderia, todos iban detrás dele. 60 miríades indo atrás do Redentor. E tinha uma data marcada. O dia D foi o 15 de Sivan de 5437 e 18 de junho de 1666 no calendário gregoriano. O Soldani relata de Livorno que o escândalo das multidões o seguindo na Turquia era espantoso. Judeus abriam os cofres e doavam fortunas para que órfãs pudessem casar. Que é uma grande mitzvah, uma boa ação monumental na tradição judaica. As cartas cruzavam o Mediterrâneo. Judeus da Itália perguntando aos da Turquia o motivo de tanta alegria. E a resposta era: o Messias chegou e precisamos dar-lhe as boas-vindas. Mas tinha o Império Otomano no caminho. O Império tinha tolerância zero para revoltas. A pena de morte era padrão. Ele já perseguiu impiedosamente outros 3 falsos redentores. O padre Otomani, o Mahomed Bey e o Shabtai Tzvi. Entrou na lista. Como as autoridades turcas lidaram com um não-muçulmano arrastando multidões? A liderança islâmica, o Mufti, emitiu a denúncia. Em 13 de setembro de 1666, o Shabbatai foi levado sob escolta militar para Adrianópolis, para ser julgado pelo Conselho do Reino e pelo próprio sultão. E longe das multidões ele parecia passivo, pálido, como se estivesse sob magia negra. E chegamos ao dia 15 de setembro de 1666, o embate narrado pelo Soldani. O sultão exige saber o nome dele. Ele diz, Sabad Aidib. O sultão pergunta, você é o Messias dos judeus? E a resposta do Shabbatai é vazia. Ele abaixa a cabeça e diz que é só um pobre homem e que os judeus o fizeram perder o juízo. O sultão não aceita desculpas. A sentença é imediata. Ou cortamos a sua cabeça agora, ou você renuncia à lei mosaica e se torna turco, adota o Islã. O Shabbatai tenta dizer que vai pensar um pouco. E a corte fulmina. Não há o que pensar. E o instinto de sobrevivência fala mais alto. O Shabbatai levanta o dedo e declara que se tornará um muçulmano, um muslim. Ele coloca o tarbush na cabeça, o sultão concede a ele o nome de Aziz Mehmet Agha, o ilustre senhor Maomé, e decreta, agora tá tudo em ordem. E tem aquele detalhe burocrático bizarro apontado pelo Soldani. Sim, os judeus não podiam ir direto para o Islã. O Shabbatai teve que passar por um rito de batismo cristão rápido antes de professar a fé islâmica.
Cristão por 5 minutos, tudo para não perder a cabeça. E o grande prêmio dele foi virar porteiro. O porteiro do Serrallo, o porteiro do palácio. Ganhando 3 escudos diários. A notícia devastou as judarias. A esposa dele, Sara, e os seguidores acabaram se convertendo também. E ele entra numa depressão profunda. O pesquisador menciona uma carta desoladora que ele escreveu ao irmão, Elias, logo após vestir o chapéu turco. Se conectarmos isso a um panorama maior, a gente entende o peso do panfleto do Soldani. Para ele, servia de apologia cristã, provava a tese dele de que os judeus eram cegos e seguiam o Messias falsos. E a relevância histórica da obra é enorme. É o primeiro texto em espanhol de um converso sobre o tema, focado nesse contraste teológico, com dados exclusivos de Livorno e mostrando o grande interesse da corte de Carlos II nesses relatórios do Império Otomano. É fascinante ver um evento tão gigantesco dissecado por um documento quase esquecido de um diplomata convertido. Sem dúvida. Para os ouvintes curiosos, o autor da nossa pesquisa recomenda fortemente algumas leituras essenciais. A obra do Gershon Scholem, Sabbatai Zevi, The Mystical Messiah. Os estudos do MBM Zainzlak sobre cartas portuguesas da época. E o famoso documento italiano, a Lettera Mandata da Constantinopoli a Roma. Tudo isso levanta uma reflexão importante. Pensando na velocidade espantosa com que a histeria em torno do Shabbatai Tzvi cruzou o mundo, através de cartas e viajantes no século XVII, como os mesmos gatilhos psicológicos humanos, de esperança e desespero, alimentam os movimentos de massas na nossa era da informação instantânea. Muito obrigado por haver estado conosco. Se você gostou, não esqueça de se inscrever gratuitamente no canal e, desde já, convidamos vocês a acompanhar o próximo episódio.